Aula 2, né? Então vamos falar de Piaget. Piaget é chamado ora de cognitivista, ora construtivista e ainda interacionalista. Ele é chamado cognitivista pois seus escritos sobre aprendizagem e inteligência são baseados na concepção de que é preciso entender esses aspectos psíquicos a partir da relação com os processos cognitivos, a memória, a atenção, percepção, inteligência, etc. O termo construtivismo é aplicado a este autor porque ele defende que o aprendiz não é passivo no processo de aprendizagem. Para Piaget, o indivíduo constrói sua aprendizagem no processo ativo de interação com o objeto de conhecimento. Piaget também é chamado de interacionalista, pois acredita que as interações dos fatores biológicos, no caso hereditários, como os fatores ambientais, o papel aí do meio ambiente, estão interligados na explicação dos fenômenos da aprendizagem. Além disso, o indivíduo ativo interage com os objetos de conhecimento, produzindo sua aprendizagem sobre o mesmo. Para exemplificar, a pessoa que quer tocar violão interage com o instrumento e, a partir das características genéticas associadas a fatores ambientais, como a instrução programada, a aula de violão, ele constrói gradativamente um processo ativo, a aprendizagem, para tocar violão. Então vamos lá, segundo Piaget, qual é o papel da aprendizagem? A aprendizagem é um processo de conhecimento, de compreensão das relações em que as condições externas atuam mediada pelas condições internas. Existe uma supremacia da aprendizagem significativa, que supõe reorganização cognitiva e atividade interna. E o comportamento humano não é algo inato, nem resultado de condicionamento. Sujeito e objeto interagem em um processo que resulta na construção e reconstrução de estruturas cognitivas. E aqui nós vamos para as fases, né, segundo Piaget, que ele detectou aí nas crianças, né? Então, desde o nascimento até os 12 anos, Piaget definiu as fases e algumas características dessas fases aí importantes, né? Então, desde o nascimento, o primeiro período é o sensório-motor, que vai desde o nascimento até os 2 anos de idade, quando aparece a linguagem, né? Aí a criança vai usar mais o quê? Os sentidos, né? E os reflexos, né? Da sucção, da apreensão, da nutrição. Olha aí as imagens que ilustram bem aí essa inteligência prática, né? Então, para Piaget, o bebê se envolve em um processo de adaptação, tentando compreender o mundo ao seu redor. Ele assimila as informações que lhe chegam ao conjunto limitado de esquemas com os quais nasce. Olha, ouve, suga, segura e acomoda tais esquemas com base em suas experiências. Esse é o ponto de partida de todo o processo de desenvolvimento cognitivo, conforme Piaget. E esta forma primitiva de pensamento ele chamou de inteligência de sensório-motora. E todo o estágio ele denominou o período sensório-motor. Então, o primeiro período, baseado na teoria piagetiana, é o sensório-motor. E aí nós temos a função da representação, né, nessa fase. A criança aprende a realidade através de sentidos e tem que representar através de símbolos. Há uma imitação diferida, uma imitação feita na ausência de modelos. Né? A criança veste a roupa da mãe, quer se comportar, né, às vezes como adulta, fica imitando algumas profissões, algumas ações, alguns atos. Função de representação. A criança também começa, né, o faz de conta, começa a desenhar, fazer uma imagem mental, uma imitação interiorizada, né? E a principal função aí seria a questão da linguagem. Depois nós temos o período pré-operatório, que vai dos 2, né? Chega a cerca de 6 a 7 anos. Né? Aí a criança é egocêntrica, né? Quer tudo para si. E tem a fase do animalismo, que ele atribui vida a todos os seres, animados e inanimados, né? Então, coisas, objetos, são considerados como falantes, como pessoas, não é?
Há também a fase do artificialismo, que atribui uma origem artesanal humana a todas as coisas, e há o finalismo. Todos os seres, os objetos, possuem a finalidade que é servir a criança. Nesse estágio, a criança já é capaz de realizar algumas operações mentais, como utilizar 2 conceitos para descrever um objeto. Por exemplo, a maçã é vermelha e é de comer. Porém, ainda oscila entre o estágio anterior e posterior, não tendo clareza suficiente sobre a constância ou permanência do objeto, bem como conceitos como seriação. Então, a criança, às vezes, ela fica presa a algumas fases. Não são todas as crianças que vão seguir impreterivelmente todas essas fases. Elas vão passar. Algumas podem, demorar, porque o desenvolvimento infantil das crianças são diferentes. Depende de várias circunstâncias. Não vai acontecer em todas as crianças do mesmo jeito. Vocês podem observar isso se vocês tiverem filhos, sobrinhos, convivem com crianças, né? Observem direitinho essas fases, como é que elas acontecem. Com algum conhecido de vocês. É bastante interessante a gente observar isso em loco com os nossos filhos. No período pré-operatório, as manifestações afetivas acontecem, elas se manifestam. A carinha dessa emburradinha aí, não é? Então, tem a simpatia, tem a antipatia, tem interesses, tem os valores. É a primeira forma de moral da criança. A obediência aos avisos e a ordem emitida pelos pais e outros adultos que ela respeita, né? Então, já vai, saber escolher, dividir, decidir, né? Ordenar, e ela vai ter que obedecer. E se não obedecer, ela vai ficar, claro, contrariada, chateada. O período operacional concreto, aí já é o terceiro estágio, né? Que vai de 7 aos 12 anos de idade. Esse período é que a criança é capaz de classificar os objetos, diferenciando como, por exemplo, estes são frutas, estes são legumes, estes são automóveis. Ela vai conseguir seriá-los. Este é maior que aquele e tem uma noção de permanência ou constância do objeto. Porém, a alimentação da criança é quando há o conhecimento que envolve conceitos abstratos. A criança é capaz de realizar operações mentais com objetos reais, concretos, tendo dificuldade para compreender noções abstratas. Um exemplo é se perguntar para uma criança dessa idade o que é o amor. Ela dirá que é quando a mãe lhe beija, usando para isso um comportamento beijar, real e concreto. Liberdade é quando a mãe deixa brincar no caso dos coleguinhas e assim por diante. Então, as operações concretas versam sobre semelhanças, diferenças, classificações, quantidade de matéria, peso, volume, comprimento e superfície. Aí nós temos até aí, os joguinhos matemáticos, trabalhar de maneira concreta, material concreto. E o último período, Piaget, que vai dos 11 aos 15 anos, é o operatório abstrato, que tem como característica essencial a distinção entre o real e o possível. Aí eles já estão, adolescentes nessa fase, já vão compreender algo mais abstrato, que também Piaget chama de período operatório formal. Para Piaget, este é o último nível no qual todos os adultos devem chegar. Nesse período, o indivíduo realiza todas as operações mentais anteriores com mais destreza e precisão, e é capaz de realizar operações formais ou abstratas, compreendendo conceitos mais complexos, como, por exemplo, os conceitos de liberdade, amor, fraternidade, dentre outros. A criança desse período adquiriu todas as habilidades básicas para desenvolver qualquer tipo de pensamento ou ação. Ele consegue imaginar objetos inexistentes, tem completa noção de reversibilidade, seriação, classificação, ordenação e é capaz de realizar cálculos mentais não apenas ligados a objetos concretos, mas também abstratos. Vygotsky, vamos lá para o outro cognitivista, Então vamos falar um pouquinho de Vygotsky. Ele construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico
enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, sendo essa teoria chamada histórico-social. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Olha aí a diferença do Piaget para o Vygotsky, né? Porque no Vygotsky já entra essa questão da interação do sujeito com o meio. As concepções de Vygotsky sobre o processo de formação de conceitos remetem às relações entre pensamento e linguagem, a questão do cultural no processo de construção de significados pelos indivíduos e no processo de internalização, e o papel da escola na transmissão do conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana. Propõe uma visão de formação das funções psíquicas superiores como internalização mediada pela cultura. A aprendizagem para Vygotsky é uma função da comunicação e desenvolvimento, resultado do intercâmbio entre a informação genética e o contato com o meio historicamente constituído. Uma das papel importante da teoria de Vygotsky é a zona de desenvolvimento potencial proximal, né? Então, toda criança ela vai passar por essa zona, né? A forma das estruturas formais da mente é realizada pela atividade e pela coordenação das ações que o indivíduo realiza e pela apropriação da bagagem cultural. A formação de conceitos remete às relações entre pensamento e linguagem, constitui sua teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento. A principal preocupação de Vygotsky não era de elaborar uma teoria de desenvolvimento infantil. Ele recorre à infância como forma de poder explicar o comportamento humano no geral. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa. Por isso que a teoria é chamada histórico-cultural, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento proximal, que é, para Vygotsky, existe pelo menos 2 tipos de desenvolvimento. Um desenvolvimento real, já adquirido ou formado, que determina o que a pessoa já é capaz de fazer por si própria, e um desenvolvimento potencial, ou seja, é a capacidade de aprender com outra pessoa. Entre um e outro está o que Vygotsky chamou de posição intermediária, que é o desenvolvimento proximal. Por isso, veja aí a função do professor aí. O professor vai ter um papel de mediador. Ele vai fazer com que o aluno, né, realmente aprenda aquilo, né, porque ele vai tentar abstrair a zona de desenvolvimento proximal. Principais ideias de Vygotsky. Há uma relação entre indivíduo e sociedade, porque aí também existe a influência cultural, né? O homem vive em uma sociedade, faz parte do meio. Há uma relação do indivíduo no seu contexto cultural e social. A base biológica do funcionamento psicológico é o cérebro. E a linguagem vai fazer esse papel de mediação. E a análise psicológica deve ser capaz de conversar, de conservar as características básicas dos processos psicológicos exclusivamente humanos. Um pouquinho aí sobre a zona de desenvolvimento proximal ainda mais, né? Aquelas conquistas que já são consolidadas na criança, como andar de bicicleta, cortar com a tesoura. E o nível de desenvolvimento potencial é aquele que a criança é capaz de fazer, só que mediante a ajuda de uma outra pessoa. Portanto, a distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de forma autônoma e aquilo que ela realiza em colaboração com os elementos do seu grupo social caracteriza a zona de desenvolvimento profissional. Vamos fazer agora um paralelo entre a aprendizagem significativa e mecânico-repetitiva, né? Então, a mecânica ela é associacionalista, comportamentalista. Acredita que o sujeito adquire cópia ou reprodução da realidade. A aprendizagem também ela pode ser significativa, reestruturada e organizacionista. Aprende-se por meio da reorganização dos conhecimentos a partir da confrontação com a realidade. Na primeira aí, mecânica, a gente vai lá mais para o lado do behaviorismo, né? E na segunda, significativa, a gente vai mais para o lado do cognitivismo.
Encerrando aqui com um pensamento do Zabala. Não basta que os alunos deparem com conteúdos para aprender. É necessário que, diante dos conteúdos, possam utilizar seus esquemas de conhecimento, contrastá-los com os que é de novo, identificar semelhanças e discrepâncias entregadas em seus esquemas. Para aprofundar seus conhecimentos, peço que assista esse documentário que está no YouTube sobre Jean Piaget e Vygotsky, apresentado pelo professor e psicólogo Yves de Latrine. Nossas referências para a aula 2 foi o livro da professora Ana Bock, o livro da professora Isabel Freire e o livro da professora Ana Valéria Lustosa, né? Então, bons estudos, boas leituras, respondam às atividades e até a próxima aula.